Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo onde nós iremos conhecer por completo toda a construção interna da caixa de som Philco PCX 39000. Que já indo direto ao assunto, bora desmontar ela! Philco PCX 39000 totalmente desmontada. Que eu vou ser bem sincero para vocês, foi um desafio ter desmontado essa caixa. E eu gosto de um desafio, foi muito bom ter desmontado ela. Teve algumas coisas aqui que eu não vou dizer que eu concordo, eu acho que foram desnecessárias. Não vejo muito sentido. No decorrer aqui do vídeo eu vou te mostrar, acho que você irá concordar comigo, mas no final foi bem prazeroso estar desmontando ela. Que como vocês podem ver aqui, tem um pouco de gambiarra aqui, porque minha mesa é pequena, meu cenário é pequeno, mas no fim deu certo. Vou mostrar a vocês aqui aos poucos, mas no fim eu vou mostrar tudo, beleza? Então, bora começar. Começando aqui pela parte frontal dela dos alto-falantes de 15 polegadas. Aqui tá os LED, ó. Aqui na parte de baixo. Esse LED aqui, ó, que fica em volta do alto-falante, tem parafuso, tá vendo? Só que eu não entendi muito bem. Eu acho que seja assim, ó. Eu vou soltar a grade, onde tá colado, tá vendo? Depois que eu soltar a grade, eu consigo tirar esse acabamento branco e aí os LEDs estão presos nesses parafusos. Não vi muita necessidade de tirar, até porque já deu pra gente ver como que é os LED dela. No de cima é a mesma coisa, pra você poder entender melhor, aí ó. Daqui a pouco a gente volta aqui. Aqui a placa dos comandos dela, a placa dos recursos, a placa do visor, a fonte dela e a placa principal. Que, como vocês podem ver, é um compartimento totalmente separado dos alto-falantes. Inclusive os cabos descem até por ali. Deu até um certo trabalho para poder estar tirando os alto-falantes do lugar, porque pelo visto eles colocaram o alto-falante, puxaram os fios e depois colou, tá vendo? Mas aí deu para poder puxar eles ali, deu para poder mostrar legal como é a construção dela por dentro. Aqui o LED do estrobo dela. E sim, pessoal, infelizmente é apenas um tweeter. O outro lado é um tweeter falso. Sinceramente, é bem frustrante ver isso. Ter o acabamento pro alto-falante e ter apenas um. É um alto-falante de respeito, dá para você ver aqui com base na minha mão, é um alto-falante grande, mas do meu ponto de vista, eu acho que seria melhor ter colocado um mais fraco aqui e ter colocado um médio lá. Iria agregar mais ao projeto, mais qualidade de áudio. Não acho que iria aumentar tanto assim o valor final de produção e seria menos decepcionante ver que não tem um alto-falante aqui. Tem uma boa qualidade esse alto-falante, é um alto-falante de respeito, mas é muito frustrante ver ali o acabamento pro alto-falante e não ter o alto-falante. Mas enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa? Acho que esse vídeo nunca vai chegar em alguém lá da Philco que possa estar revendo isso, mas faz parte eu estar externando aqui a minha opinião. Afinal de contas, você veio aqui ver a minha opinião e eu preciso dar a minha opinião. Então, realmente eu fiquei bem decepcionado de ver que não tem alto-falante lá. O alto-falante daqui é um bom alto-falante, é um alto-falante de respeito, mas não ter o alto-falante lá é muito decepcionante. Que dito isso, as informações dele aí, acredito que aqui seja a data de fabricação, 22/12/2025, 6 ohms, 20W. Bora medir ele. Só que antes, dá uma olhada na construção. Repara que aqui tem um acabamento, ó. Até o acabamento lá tem também, tá vendo? A parte de cima. Só faltou estar acoplando aqui, no caso, a bobina do lado de lá. É realmente uma pena. E aí aqui, pessoal, tentando encostar o máximo ali alinhado com aqui em cima, ficou uma beiradinha de nada, tá dando 21.4, algo em torno de 21.4. Não dá para encostar porque o acabamento do plástico não deixa, ó, mas dá pra gente poder medir só o ímã, que no caso aqui, ó, tá dando 14.7. Já aqui ficou fácil, pessoal, de um canto ao outro, no meio, 80.4. E agora, os dois alto-falantes de 15 polegadas, que antes de mostrar eles, eu não sei por qual motivo, a marca achou que compensava tá colando.
tem umas regaçadas aqui, ó. Eu não posso afirmar o motivo, mas vou ser bem sincero para vocês, eu não gostei. Acredito que se tiver que dar manutenção nela, vai ter algo parecido com isso. Enfim, não posso afirmar, mas particularmente eu não gostei. Aqui dentro dela, ó, o compartimento ali para poder estar colocando o fluido da fumaça. Ali aonde fica o fluido da fumaça. Deixa eu ver se eu chego mais perto para poder te mostrar. 500 ml, pessoal. Dá fumaça demais. Ali a máquina de fumaça, ó. Aqui, ó, são cabos de cobre, se eu não me engano, para poder estar mandando o fluido já virando fumaça. Se eu consigo te mostrar mais ela aqui. O acabamento dela. Aqui. Lá. Pelo visto aqui temos uma placa dedicada para ela. A quantidade de fio que vem. Alguns reforços. O duto com a telinha. Não são câmaras separadas. Temos um baita de um reforço aqui. Eu preferia que fosse câmera separada. Acho que melhoraria bastante o áudio. Mas a marca optou assim. Quem sou eu para falar alguma coisa? Aqui o local de estar conectando a fonte de alimentação nela. Pelo visto, esse conector aqui com cola é a antena. Por mim, poderia ser a antena desse formato aqui. Inclusive, eu até vendo antena desse formato. Para mim, seria melhor do que a coaxial. Mas, enfim, fica aí a dica. Caso você esteja precisando de antena FM para algum tipo de caixa de som, eu tenho desse modelo aqui para vender e vários outros. Aqui os cabos que vão lá para a máquina de fumaça, que vão para o alto-falante. Aqui o outro duto com a telinha. Ali o cabo da antena. Câmara separada. Gostei do material, ó. Uma pena ter danificado comigo levantando o alto-falante, mas faz parte. Agora é que a garantia foi embora mesmo. Mas tá bom. Os dois alto-falantes são iguais. Que antes da gente medir, vou te mostrar a construção dele por dentro. Depois eu te mostro pelo outro lado, pela parte da frente. E aí a gente mede ele, que ali em cima também tem mais algumas informações. Aqui a construção dele por dentro, ó. Tem uma leve ondulação aqui, firme. Aqui é soldado. Como vocês podem ver, é bobina dupla. Dá uma olhada como ele é profundo. Gostei. A ondulação que a gente vê por lá também vem por aqui. Bom acabamento. Boa resistência. Ó, me surpreendeu. Não imaginei que ia ser isso tudo, não. Gostei. Que agora que eu já te mostrei ele, como eu disse, é igual ao daqui. Vou desvirar ele para poder te mostrar nos dois. Tem uma informação aqui que precisa ser mostrada. Como eu acabei de mostrar para vocês, no Twitter temos a informação de ser 20 watts RMS. E aqui, nos alto-falantes de 15, temos a informação de ser 200 watts RMS. Marca aqui o modelo dele, RO ou 0 HS. RO ou 0 HS. 200W. 200W. Então, eu sei que isso é praticamente uma sentença de desviver, mas eu preciso mostrar para vocês, pessoal. Eu sei que muita marca não gosta que eu mostro essa construção das caixas dessa forma assim. Eu sei que por isso eu perdi patrocínio, eu sei que por isso eu não ganho muito patrocínio, mas faz parte, pessoal. Meu canal cresceu mostrando a verdade, eu vou continuar mostrando a verdade, independente se eu vou ter patrocínio ou não. Como eu disse, eu sei que é uma sentença de desviver, mas faz parte. Que vale lembrar o seguinte, pessoal. Watts RMS é uma potência energética. Aqui, combinado com lá, com o Twitter, combinado com aqui, vai produzir uma potência energética para jogar aqui para os alto-falantes e eles vão reproduzir. Essa potência energética, o nosso ouvido não escuta. Nosso ouvido escuta pressão sonora. E como você pode ver, ela tem toda uma construção para ter pressão sonora. Então, no meu ponto de vista, se ela tem 420 watts RMS ou 3.900 watts RMS, igual a marca diz, para mim não faz diferença. O que faz diferença é eu vim aqui, desmontei ela, gostei da construção dela. Tem algumas coisas que eu não gostei? Tem. Mas, num geral, eu gostei da construção dela. Eu gostei do áudio dela. Então, isso é o que importa para mim. E te aconselho a começar a pensar dessa forma também. Porque a questão de watts RMS é como eu disse, é apenas um número de potência energética. E o nosso ouvido não escuta potência energética, escuta
pressão sonora. Combinado? Não tô passando pano para Philco, gostaria que tivesse aqui igual tá discriminando na caixa, mas, como eu te disse, para mim não faz diferença se ela tem ou não os 3.900 watts RMS, porque a pressão sonora que ela me entrega me agrada. Que continuando, como eu disse, os alto-falantes são iguais, então não tem necessidade de medir os dois, vamos medir um só. Pegando cá embaixo do ferrite, levando em consideração aquele sobressalto lá, 38.4. Só o imã, 19.7. Agora aqui de um canto ao outro, no meio, que até eu esqueci de comentar que ela tem arrefecimento, 104.3. Mas e aí, agora que eu te apresentei por completo toda a construção da caixa de som Philco PCX 39000, o que você achou da construção dela? Gostou? Sim ou não? Eu particularmente gostei de ter conhecido a construção dela, gostei dos alto-falantes, gostei de ser bobina dupla, fiquei decepcionado com algumas coisas, como por exemplo, a potência declarada nos alto-falantes não ser a mesma da potência declarada na caixa dela. Essa questão de ser colada aqui foi um pouco frustrante, mas no geral eu gostei da construção dela. A máquina de fumaça me agradou, ser bobina dupla me agradou. É claro, não é uma caixa de som perfeita. A questão do tweeter, me agradou o tweeter, a construção dele, mas me desagradou ter o local para outro alto-falante e não ter alto-falante. Mas isso no meu gosto. E no seu gosto, o que você achou da construção dela? E se você decidiu que a Philco PCX 39000 será sua próxima caixa de som, aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e nas tags do vídeo, tem o link para você estar adquirindo a sua. Agora, se você ainda quer conhecer ela com mais detalhes, como por exemplo, ela tocando, e aí sim, ver a pressão sonora dela através do decibelímetro, nessa playlist você vai conferir teste dela em decibelímetro na função dBA, em decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 40 Hz, além de poder perceber um pouco da qualidade sonora dessa caixa de som Philco top de linha.